Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un tópico muy interesante y también muy importante, los diptongos, la diptongación. O que é essa ditongação que a gente tanto vê e ouve aí em algumas aulas de espanhol? Bom, nada mais é do que o fato de que, diferente do português, alguns, para não dizer grande parte, dos verbos em espanhol vão ter uma conjugação um pouquinho diferente do português. No caso, pegando-se alguns verbos que na forma, infinitiva ali, a gente tem uma letra, por exemplo, o verbo entender, que na hora de se fazer a conjugação no tempo presente, eu entendo, você entende, ele entende, a gente vai ter essa letra E do meio sendo acompanhada da letra I. Então a gente tem o verbo entender e yo entiendo, tu entiendes, él entiende. Isso, tô dando só o exemplo do verbo entender. Isso se repete em muitos outros verbos. Por exemplo, o verbo querer, yo quiero, tu quieres. O verbo preferir, prefiero, prefieres. Então a pergunta que se faz é: como não errar nessa conjugação? Qual que é o truque? Qual é o segredo? Tem algum truque? Tem algum segredo? Não, dessa vez eu não tô aqui para passar hack nenhum. A não ser, é claro, o principal que você fica comigo aí, eu vou falar agora. Então o segredo, o truque para ir direto ao ponto é praticar, fazer a leitura da tabela de conjugação. Não tem quarta caminho, ok? Muitos alunos podem até pensar, já ouvi de alguns, que isso seria, digamos, uma perda de tempo. Não. Mas não é. Não subestime o poder da repetição, da leitura de tabelas, E as conjugações, a conjugação de um verbo, não existe uma forma melhor na minha opinião, não existe uma forma melhor de expressá-la do que numa tabela, Então você pegar aquela tabela ali, o verbo entender, yo entiendo, tu entiendes, él entiende, por aí vai, Então fazendo isso, você vai estar potencializando a retenção daquela informação. Então, com o tempo, você não apenas vai, vamos colocar assim, ser incapaz de errar aquela conjugação, vai ser automático. Por exemplo, o verbo entender mesmo. Hoje, se eu falo, yo entendo, já na minha cabeça já fica parecendo, e com razão, que está errado. Então eu já me corrijo automaticamente, ok? O problema não é errar, o problema é errar e não perceber que errou, ok? Então esse é o ponto aqui. Praticar repetidas vezes, Não estou dizendo que vai ficar o resto da vida, que o aluno vai ficar o resto da vida fazendo isso, mas até você sentir a segurança de poder conjugar aquele verbo, ou o grupo de verbos, no caso, ou todos os que forem necessários, da forma adequada. E tem um ponto interessante também. Existe, assim como no português, o padrão da conjugação. De modo que se você chega num verbo que você ainda não estudou a conjugação, existe uma chance, e você já tem prática aí de conjugar outros verbos, existe uma chance aí de 99% de você conseguir conjugar aquele verbo perfeitamente, ok? Sem precisar entrar em detalhes de porquê e como, mas isso vai ser natural. E eu explico aqui, resumo melhor dizendo, o motivo é por existir o padrão ou os padrões de conjugação dentro de cada língua, e a língua espanhola não é exceção. Ufa! Então vamos lá. Quais são as categorias de ditongação, La ditongación? Verbos que têm o E, em mais ou menos ali na segunda sílaba, mais ou menos, e que na hora de conjugar no presente do indicativo, estamos falando apenas do presente nessa aula, ok? Para os tempos passados, pretéritos, isso é outro papo, É uma conversa diferente. Mas ali, na hora de conjugar, esses verbos vão, e aqui um ponto importante de se falar, apenas, ou melhor dizendo, excetuando-se, fazendo exceção dos pronomes nosotros, nós, e vosotros, vós. Também dos vocês, mas aí é mais do espanhol argentino, tá? Então nesses casos não vai ter esse padrão que eu vou explicar aqui, beleza? Então ali, o verbo tem a letra E, e essa letra E é substituída, como você está vendo na tela, pelo ditongo, IE.
Então, como eu já falei, né? Querer, yo quiero. Tu quieres. Él quiere. Note, como eu falei, nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos, ellas quieren. Note que na terceira pessoa do plural volta o padrãozinho ali. Então, entre os verbos ali que vão se enquadrar neste padrão, que você pode aplicar esse padrão e vai dar boa, nós temos os verbos começar, querer, preferir, apretar, atravessar, calentar, confessar, despertar. A segunda categoria de verbos são aqueles que possuem a vogal O na segunda sílaba, mais ou menos, do verbo, e que na conjugação vão ser substituídas, melhor dizendo, ser acompanhada pela vogal U e também pela vogal E, o E. Então, O vira o E. Por exemplo, o verbo volver. Yo vuelvo, tu vuelves, nosotros volvemos. E assim por diante. Entre esses verbos a gente tem almorzar, dormir, apostar, colgar, contar, encontrar, mostrar. Uma exceçãozinha que é legal de ser lembrada, que é importante de ser lembrada, são dos verbos, o verbo adquirir, né, que ele não tem o E ali, mas mesmo assim ele vai entrar no padrãozinho do IE, né? Adquirir, yo adquiero, tu adquieres. E o verbo jugar, né, que não tem o, mas ele vai pegar ali o padrão do E, né? Então, jugar, yo juego, tu juegas. Para fechar, 4 verbos muito importantes que não ditongam, ok? São eles: pretender, yo pretendo, tu pretendes, etc. Depender, yo dependo, tu dependes. Aprender, yo aprendo, tu aprendes, él aprende. Compreender, yo comprendo, tu comprendes, etc. E aí, esse vídeo ajudou você? Se sim, curta, compartilhe com os amigos, com quem mais você achar que vale a pena. E te vejo no próximo vídeo, ou melhor, nos próximos vídeos. Hasta luego! Tchau, tchau!